Fala família Novo Som, como vocês estão? Gente, eu tô muito feliz por tudo que Jesus é e por tudo que Ele tem feito. Eu tenho certeza que hoje a sua vida vai ser muito abençoada e você vai terminar esse podcast cheio de clareza, de paz, de felicidade e certo de que a bondade e a fidelidade de Deus te alcança e vai continuar te alcançando para sempre. Nós estamos falando aqui na Novo Som sobre uma temporada chamada de Podemos. Estamos no nosso 7º domingo já falando sobre isso. E a verdade é que existem alguns princípios que com certeza levaram a gente para um reflitão, para uma certa meditação nesses últimos dias. Eu quero relembrar rapidinho com vocês, só 2 deles, para a gente poder entrar na mensagem de hoje. O primeiro princípio que todos nós com certeza já estamos sabendo de cor e salteado até de trás para frente se bobear, é o que o apóstolo Paulo ele diz ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, que a fé ela não fala o que ela quer, a fé fala o que ela crê. Crie, por isso falei. Isso quer dizer que se você quer saber o que você acredita, é só você prestar atenção no que você fala. Porque as suas falas revelam suas crenças. Esse é o primeiro princípio. E é super importante a gente não só saber, mas entender e fundamentar a nossa vida nisso. Por quê? Porque o segundo princípio ele depende muito desse. E o segundo princípio que nós falamos muito nesses últimos dias, e com certeza eu vou falar mais um pouquinho sobre isso ainda nessa temporada, assim como eu vou falar ainda do primeiro, foi que nós precisamos falar o que Deus fala. Porque se Provérbios 18 disse que o poder da vida e da morte estão nas minhas palavras e aquele que usa ela come dela, significa então que aquilo que eu falo hoje é o que eu vou comer amanhã. E se eu quero comer esse mesmo tipo de vida que Deus come, eu tenho que falar o mesmo tipo de palavra que Deus fala. Isso nos faz entender que falar o que Deus fala é encontrar a vida que Deus vive. Quando eu falo o que Deus fala, eu viverei o que Deus vive. Então, se eu deixar de falar tudo aquilo que Deus não fala, aquilo que não sairia da boca de Deus, eu também não vou mais viver aquilo que Deus não vive. Vocês estão conseguindo me entender? Gente, nós nascemos para ter o mesmo tipo de vida que Deus tem e nada menos que isso. Isso precisa ser uma certeza dentro de você, uma certeza tão nítida quanto a de que o sol vai nascer amanhã. Isso precisa ser um fato, uma verdade absoluta. Com essas duas coisas na nossa cabeça, a gente pode continuar e ir para o que vamos conversar hoje. Hoje eu quero conversar com vocês sobre podemos prosperar. E eu quero ler com vocês Mateus 14. Sem dúvida nenhuma, uma das passagens bíblicas mais conhecidas é a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Esse episódio da vida de Jesus é, sem sombra de dúvidas, um dos mais interessantes. E não só porque eu acho isso, ou só porque pessoas acham isso, enfim. Mas porque esse é o único milagre. Gente, esse é o único milagre de Jesus que está registrado nos 4 evangelhos. Você encontra ele nos 4 evangelhos. Alguns detalhezinhos a mais aqui, outros ali, mas resumidamente são exatamente o mesmo milagre. Então eu quero ler com vocês Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Logo que Jesus recebeu a notícia, ele saiu sozinho num barco para uma região distante, a fim de ficar sozinho. Mas o povo viu para onde ele tinha ido, e pessoas vindas de muitas vilas seguiram Jesus por terra. Quando Jesus saiu do barco, viu a vasta multidão que estava esperando por ele. Teve compaixão e curou os seus doentes. Naquela tarde, os discípulos vieram a ele e disseram: está ficando tarde e não há nada para comer aqui neste lugar deserto. Mande esse povo embora para que eles possam ir às vilas e comprar alguma comida. Jesus respondeu: isso não é necessário. Vocês é que devem dar de comer a essa multidão. Como? Exclamaram eles. Nós temos somente 5 pães e 2 peixes. Tragam isso para mim, disse Jesus. Então ele mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu e deu graças, partiu o pão e deu aos discípulos para distribuírem ao povo. E cada um comeu até ficar satisfeito. Quando os restos foram recolhidos, haviam 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 5.000 homens estavam na multidão naquele dia, além de mulheres e também crianças. Feche os olhos aí onde você está. Pai, obrigado por esse momento que nós estamos tendo. Não sei qual horário específico que
cada pessoa está ouvindo. Mas eu sei que o Senhor é real, eu sei que o Senhor é fiel e que o Senhor vai ministrar nos nossos corações essa noite. Pai, que não venha a ser simplesmente letra, porque a letra mata, mas a sua palavra, a sua revelação nos traz vida. Pai, então que venha ter revelação nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, nesse dia, na vida dessa pessoa. Que venha ser o seu Espírito trazendo revelação ao nosso coração, o seu Espírito de sabedoria e revelação que nos faz entender completamente tudo que o Senhor tem preparado para nós hoje e que o Senhor ainda fará em nós e através de nós. Que esse dia venha ser marcado pela revelação da Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. E nós te agradecemos por podermos ter acesso a ela, acesso a Jesus, acesso ao que o Senhor projetou desde a criação para as nossas vidas. E por isso te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, a Bíblia sempre fala que onde Jesus ia, uma multidão o seguia. A vida de Jesus era assim. Então Jesus estava chegando em uma região, uma porrada de gente já se juntava ali. É interessante aqui esse episódio que o judeu ele só conta homem. A Bíblia ela fala que tinha 5.000 homens. Mas vamos supor, fazer uma suposição assim bem pequena, bem abaixo da realidade. Vamos dizer que cada homem tinha no mínimo aí uma esposa e 2 filhos, o que é quase impossível naquela região, porque oriental geralmente tem muitos filhos, a família deles são gigantes, é muita gente. Mas vamos só imaginar, tá bom? Vamos imaginar, coloca aí no mínimo que eles tinham uma esposa e 2 filhos. Então, chutando baixo, tinha ali cerca de 20.000 pessoas, contando homens, mulheres e crianças. Agora, você imagina... Você é discípulo de Jesus, você está andando com Jesus, Jesus chamou você para andar com Ele, e aí você está todo feliz porque você anda com Jesus e você está todo animado, e aí você, uau, eu com esse cara, caramba, 20.000 pessoas aqui para ver Ele, e agora, depois daqui, com certeza, a gente vai sentar em algum lugar para comer e conversar, e eu vou poder perguntar tudo para Ele, eu vou poder conhecer mais sobre Deus, eu vou poder... me aproximar mais de tudo aquilo que ele conhece do Pai. Cara, que incrível. Aí imagina a sua alegria de estar perto dele. Só que de repente ele termina de pregar, ele olha para você e fala: tá vendo todo esse povo? Tá vendo todo mundo? Tá todo mundo aí com fome. Aí na hora você já pensa: caramba, Jesus, eu também, né? E aí Jesus ele continua: faz o seguinte, prepara a comida para eles. Gente, sério, na boa, eu não sei você, mas mano, eu ficaria em pânico aqui, é sério, ia gelar na hora. Tipo, não, pera, calma, pera, não, pera, calma, não, pera, calma. Hã? Você quer que eu arranje comida para 20.000 pessoas? Jesus, assim, na boa, cara, mas isso é um mega evento. Você vai precisar, tipo, cara, contratar um baita de um buffet para alimentar tudo isso de gente. Não dá. É engraçado que lendo os 4 evangelhos, você percebe que os discípulos eles começaram a mensurar e pensar e até dizer uns aos outros quanto tempo ou como fariam para comprar comida o suficiente. Gente, eles começaram a calcular valores financeiros, números, distância. Só que a primeira coisa que você precisa entender sobre a prosperidade do tipo de Deus, e os discípulos entenderam isso naquele dia, ou eu imagino eu que tenho entendido, e é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, é que a prosperidade de Deus, ela não é matemática. A prosperidade de Deus, ela não é lógica. Deus ele não calcula prosperidade com números. A prosperidade de Deus é Ele mesmo. Deus é a sua própria prosperidade. Deus se sustenta em si próprio. Ele não precisa de números, ele não precisa de lógica humana. Deus é a própria prosperidade. E esse vai ser o primeiro ponto que eu quero falar aqui. A prosperidade é o próprio Deus. A prosperidade é o tipo de vida de Deus, é o padrão dele. É o padrão de vida de Deus. O padrão dele é essa, prosperidade. Só que tem um baita problema. Quando eu falo prosperidade, de duas uma. Ou você é um cara muito mente aberta e você fala que quer aprender, você, caramba, nossa, legal, vai falar sobre prosperidade, da hora. Ou você acabou de dar um passo para trás com o seu cérebro. Seu cérebro deu para trás. Por quê? Porque você já foi tão machucado com isso. Você já ouviu um monte de asneira e quando um pastor ou alguém de uma igreja fala de prosperidade, na mesma hora o seu cérebro bloqueia. Na hora.
trava. Sua mente não quer aprender mais depois de tantos absurdos que já existiram. E aí quando vem a palavra prosperidade, você pensa em ostentação, você pensa em ganância, você pensa em corrupção, você pensa em amor ao dinheiro. Só que a verdade é que Deus existe antes de Adão e o amor ao dinheiro, a ganância, a ostentação é fruto do pecado de Adão. Como eu disse, prosperidade é o padrão da vida de Deus. Se Deus existe antes, a prosperidade não apareceu em Adão. Gente, a prosperidade existe antes do homem existir. Deus sempre teve um padrão de vida e o padrão de vida de Deus sempre foi prosperidade. Nós não podemos definir a prosperidade olhando para Adão pecando. Nós não podemos definir prosperidade olhando para o homem caído. Nós precisamos definir prosperidade na ótica de um Deus que é santo, de um Deus que é justo, um Deus que é íntegro, um Deus que é amoroso e ele sempre foi e sempre será generoso. É dessa forma que nós devemos enxergar a prosperidade. Como é que Deus pensa a prosperidade? Jesus ele chega e ele fala, olha, vocês vão dar de comer para eles. E aí eles falam, olha Jesus, na boa, sério, não tem como. Nós não temos comida e não tem como pegar. Só que tem um princípio extremamente poderoso aqui nessa cena. Se Jesus está pedindo para você fazer uma coisa, é porque ele sabe que ele mesmo já te deu o que você vai precisar para fazer o que ele está pedindo. Entendeu? Se ele está te pedindo para fazer algo, ele sabe que ele já te deu o que você precisa para fazer. Por quê? Porque Jesus ele nunca te pediria uma coisa para mostrar para você que você não pode. Quando ele pede algo, é para mostrar para você que tudo aquilo que ele te pediu para fazer, ele já te deu muito antes toda a provisão para que aquilo seja feito agora. Presta atenção. Enquanto os discípulos estavam querendo saber o quanto eles não tinham, Jesus estava perguntando o que eles tinham. Gente, graças a Deus que no Evangelho a prosperidade não começa com o quanto você tem, mas começa com o que você tem. Porque se começasse com o quanto, você talvez nunca atingiria o quanto necessário para iniciar uma vida de prosperidade. Mas Jesus não pergunta quanto de alimento vocês têm. Jesus pergunta o que vocês têm. O que nós temos. Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus, é muito interessante que a multiplicação acontece depois disso, mas em Mateus 6, capítulo 25, Jesus ele já tinha dado uma aula, ele já tinha ensinado isso para eles, para os discípulos. Vamos ler do 25 em diante. Portanto, minha palavra é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisas com a própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olhem os passarinhos do céu. Eles não se preocupam com a comida, eles não precisam semear, eles não precisam colher, não guardam a comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem mais do que passarinhos? Será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? E por que ficar preocupado com roupa? Olha os lírios. Eles não trabalham, eles não tecem, no entanto, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus ele cuida tão maravilhosamente das flores que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que ele não vai, com toda certeza, cuidar de vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem de forma alguma com necessidade de comida, ou bebida, ou roupa. Não sejam como os incrédulos, como os pagãos e como os idólatras, pois eles é que têm intenso interesse nessas coisas. Mas o Pai Celeste, o Pai de vocês, sabe muito bem o que vocês precisam. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. Gente, aqui Jesus ele olhou para a galera e falou: olha,
Gente, é sério mesmo que vocês não conseguem olhar para os passarinhos e perceber que Deus dá de comer para o passarinho? E perceber que se Deus dá de comer para o passarinho, não vai dar de comer para vocês? É sério mesmo que vocês acham que o Pai Celestial de vocês vai deixar vocês com fome? Não, sério, na boa, é sério. É sério mesmo que você acha que o Pai Celestial cuida das plantas e dos animais, mas ele não vai dar para você roupa? Sério que a fé ainda não se tornou normal para vocês? Não está claro o que ele vai fazer. Não é claro que vocês não precisam se preocupar. Não é claro que o mesmo Deus que fez todas as coisas é o mesmo Deus que dá roupa, comida e tudo que vocês precisam? Gente, presta atenção. Não é sobre quanto você tem, mas o que você tem. Você tem um Pai. Você tem um Pai que supre todas as suas necessidades. A prosperidade do tipo de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Segundo ponto que eu quero falar aqui hoje com vocês. Prosperidade está além de dinheiro. É muito interessante que um versículo antes desse aqui que a gente começou a ler, Mateus capítulo 6, versículo 24, que eu não vou ler, mas Jesus está falando, olha, você não pode ter dois senhores. Ou você tem Deus, ou você tem o dinheiro. Existe um nível comparativo de senhorio aí. A prosperidade, ela está além disso. Dinheiro não te traz prosperidade. Você pode ser rico, mas pode morrer sem nunca ter sido próspero. Vamos voltar aqui para a multiplicação. Aí eles pegam aqueles 5 pães, 2 peixes, eles colocam na mão de Jesus, Jesus reparte e todo mundo come. Pensa comigo aqui. Imagina que tem 2 botões. Tem o da esquerda e tem o da direita. Se você apertar o botão da esquerda, no mesmo instante, na hora, entra na sua conta do banco dinheiro suficiente para você alimentar 20.000 pessoas. Apertou o botãozinho da esquerda, pum, 20, você tem dinheiro para alimentar 20.000 pessoas. Tá lá. Agora, se você apertar o botão da direita, não vai cair um único centavo na sua conta. Mas vai ativar uma fé em você. Uma fé tão grande que vai ser capaz de fazer com que 5 pães e 2 peixes alimente 20.000 pessoas. Qual botão você aperta? Eu vou falar agora o que está acontecendo com você. Seu cérebro está falando esquerda. Mas o seu coração está dizendo, cara, tem que ser o da direita. Tem que ser o da direita, tem que ser o da direita, tem que ser o da direita. Gente, é isso. A verdade é que nós não podemos limitar a nossa vida a contas, a números, a lógica humana. Eu estava preparando um dos nossos podcasts, acho que já faz quase um mês isso. E eu estava com algumas coisas da igreja na minha cabeça. E eu senti muito forte Deus falando comigo. Inclusive aconteceu um negócio nessa semana que só quem participou do presencial vai saber, porque não tem como contar aqui. Mas, foi Deus cumprindo isso que Ele me falou e eu vou compartilhar com vocês. Então eu estava com algumas coisas da igreja na cabeça, algumas preocupações desnecessárias. E aí eu senti muito forte Deus falando comigo, olha, deixa um espaço para Deus ser Deus. Deixa um espaço que só é possível se Deus estiver com você. Deixa Deus mostrar para você que Ele é mais interessado nessa igreja que você. Deixa Deus mostrar para você que Ele vai pagar a conta antes de você pagar. Muitos são os planos dos homens, mas o plano do homem não garante vitória, que só Deus pode dar. Gente, aquilo deu um Lucas, seja menos. Relaxa. Eu não sei você, mas eu não quero planejar minha vida inteira, gente, preso aos meus limites. É sério. Porque se eu planejar, eu vou limitar. Eu quero viver para pagar minhas contas, eu quero ter um carro, 2 filhos, 2 cachorros, acabou. Cara, na boa. Isso aí qualquer pessoa faz. Você nasceu de Deus. Você tem o Espírito de Deus em você. O mesmo Espírito que operou em Cristo. Nós temos que entrar dentro de uma possibilidade de vida onde não dá para calcular.
algo que tipo assim, é Deus, sabe? É impossível não ter sido Deus. Uma vida onde a matemática não explica, onde a lógica não explica. É uma vida que quando você olha, você fala, meu Deus do céu. Cara, se não fosse Deus, isso jamais iria acontecer. Se não fosse Ele, não ia dar certo. É impossível sem Ele. Gente, eu quero viver esse tipo de vida. Mas agora, ó, tem muita gente que vive assim. A pessoa ela vive na Terra. Ela vive na Terra para contar pro céu o que acontece aqui na Terra. Olha só o que a pessoa faz. Ela vê lá a pobreza, a miséria, a escassez, a fome, aí ela vai orar. A oração dela é assim, ó. Deus, olha pra terra. Deus, você não tá vendo pobreza, você não tá vendo miséria, você não tá vendo caos. Olha o país em crise, doença, você não tá vendo. Deus, alivia essa dor. Deus, faz alguma coisa. Deus. A pessoa vai contar pro céu o que está acontecendo na terra como se Deus fosse minimamente cego. Só que a Bíblia diz que somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos celestiais. Sabe o que significa? Isso quer dizer que você não está na terra para ficar falando o que acontece aqui. Deus já sabe. Você veio do céu para contar para a terra como as coisas funcionam lá. Eu estou na terra para contar para ela como as coisas funcionam no céu. Agora, gente, deixa eu falar uma coisinha. O grande problema é que a gente aprendeu a se escandalizar com aquilo que é do céu e aprendemos a achar normal o que não vem de lá. O que tem lá a gente se escandaliza e o que não tem lá a gente acha normal. Quer ver? Eu vou provar para você isso agora. Imagina que eu viro para você e eu falo, olha, você viu? Fizeram lá naquele país lá, fizeram ruas de ouro, cara, asfaltaram a rua inteira de ouro. Ouro, de ponta a ponta, asfaltaram todas as ruas, cara. Todas as ruas de ouro. Na hora você vai se perguntar, hã? Sério? Com tanta gente passando fome nesse mundo, a África lá, uma miséria, o continente inteiro praticamente miserável, com tanta gente sem ter o que comer, não tem mais o que fazer com o dinheiro, não? Aí eu olho pra você e eu falo, olha, você viu no jornal? Você viu o que tá acontecendo? É pai matando filho, adoidado, mano. Doença, pobreza, o povo ficando sem se falar, corrupção, estranho, as coisas tão esquisitas. Sua fala vai ser, é verdade, ó. E pior que tá ficando cada vez mais comum, né? Normal isso daí já. Parece estranho? Gente, aprendemos a achar normal o que nunca existiu no céu. Mas achamos um absurdo que sempre esteve lá. O que eu estou querendo dizer para você é que você precisa encontrar e ativar o botão direito da sua vida. Prosperidade está além do dinheiro. Você poderia ter todo o dinheiro do mundo, mas ser um miserável. Você poderia ter todo o dinheiro do mundo e nunca ser próspero. Deixa eu te contar um negócio, dinheiro não resolveria a sua vida. Porque se dinheiro resolvesse a sua vida, Deus te daria dinheiro e não Cristo. Deus não teria enviado Jesus, não precisaria enviar Jesus. Ele simplesmente enviava dinheiro. E acredite, para Deus teria saído muito mais barato. Agora, escuta o que eu estou querendo falar com você. Já estou encerrando aqui. Enquanto tiver na sua cabeça uma realidade de crença, enquanto você limitar a sua realidade de fé, o seu nível de fé sobre a prosperidade do tipo de Deus, você nunca vai conseguir ver ela acontecer através de você. Não tem como. Porque você está limitando. Você está bloqueando. Você está crendo de forma errada. Mas hoje, em nome de Jesus, nesse dia eu acredito que todo pensamento, toda crença limitante já foi deixada de lado. Amém? Como novo som, como uma família de fé, vamos ver e viver a realidade da prosperidade do tipo de Deus. E essa prosperidade é o próprio Deus. Amém? Gente, vamos ficando por aqui. Medite bastante nisso. Continuem abençoados. O melhor está por vir. Continuem se cuidando também. Amo vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.